vamos iniciar os nossos estudos sobre distúrbios de aprendizagem. Nessa primeira aula, vou fazer algumas definições descritivas para que a gente entenda alguns significados relacionados aos problemas e às dificuldades que os alunos têm para aprender. Sejam bem-vindos. Bom, então a escola atual ela tem recebido uma grande quantidade de alunos, já que desde a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, todas as crianças em idade escolar devem ser matriculadas na educação básica, e essa educação básica inclui a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Então a escola recebe todas as crianças atualmente, inclusive as crianças de inclusão, e isso tem causado não só uma ampliação para o seu público, mas também uma grande diversidade dentro desse público. Então, hoje, os educadores já entendem que os seus alunos têm ritmos de aprendizagem diferentes, que eles aprendem não só em ritmos diferentes, mas de formas diferentes. Alguns alunos absorvem o conhecimento de um jeito, outros absorvem de outro. E também com o avanço dos estudos dentro das teorias de aprendizagem, dentro da psicologia, da neurologia, da neuropsicologia, nós temos identificado alguns problemas de aprendizagem. Problemas, dificuldades, distúrbios, são todas coisas diferentes. Então, é importante que o educador saiba diferenciar primeiro os conceitos, para depois conseguir identificar esses problemas dentro da aula e dentro da escola e saber encaminhar para o profissional que vai conseguir fazer ali uma intervenção bem sucedida com seus alunos e também orientar o próprio professor a ajudar esse aluno a evoluir, a progredir dentro da escola. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides, como são essas definições desses problemas que acontecem na escola. Então, as primeiras definições dizem respeito à diferença entre dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem e deficiência de aprendizagem. Todos esses três fazem parte de um grupo chamado problemas de aprendizagem, porque todos eles apresentam problemas em relação a isso. A primeira, que é a dificuldade de aprendizagem, ela não tem uma origem física, motora ou qualquer coisa parecida, não nasce com a criança. A criança adquiriu essa dificuldade de aprendizagem no seu aprendizado escolar ou então antes disso. E geralmente é caracterizado por inadequação de rendimento, são crianças que são mais lentas, assim, entre aspas, não tem um déficit cognitivo, algum prejuízo sensorial, mental ou físico, simplesmente evoluem de uma maneira mais lenta que outras crianças ali dentro da aula. Na verdade, não evoluem, eles progridem de uma maneira mais lenta. Às vezes tem problemas de atenção, baixa autoestima, dificuldades de memória, problemas linguísticos, alguns atrasos motores, mas todas essas dificuldades elas podem ser tratadas, elas devem ser tratadas e sanadas, porque como a origem delas não é algo assim sem cura, elas podem ser diagnosticadas e tratadas. Diferente do distúrbio de aprendizagem, que tem origem neurológica, o cérebro de quem tem um distúrbio de aprendizagem funciona de um modo diferente que prejudica a relação dessa pessoa com a oralidade ou com a escrita ou com o raciocínio lógico. Também pode haver casos em que um aluno apresenta mais de um distúrbio. Por exemplo, nós temos dislalia, dislexia, disgrafia, descalculia. Então, às vezes nós temos alunos com dislexia e descalculia. É muito comum que a dislexia venha acompanhada da desortografia, como a gente vai ver. Então, o distúrbio de aprendizagem não necessariamente vem sozinho e ele sempre tem uma origem no funcionamento neurológico. A deficiência de aprendizagem é diferente disso, porque o distúrbio não é uma deficiência. A deficiência é uma incapacidade intelectual acentuada, geralmente com algum grau de retardo mental e comprometimento cognitivo, motor e social.
e isso causa um atraso no aprendizado e desenvolvimento do aluno. Na verdade, não seria uma incapacidade completa, né? Tem o retardo mental, ele pode ser leve, moderado ou severo, e dependendo do grau dele, ele vai causar também um grau de incapacidade. Não é uma incapacidade geral, 100%, mas vai causar algum grau de incapacidade nessa criança e, consequentemente, uma deficiência de aprendizagem. Quando se fala em distúrbios de aprendizagem, a gente tem muitos modelos teóricos, muitos estudos a respeito, inclusive estudos em andamento, porque, de uma certa forma, a maioria dos distúrbios são de descoberta, diagnóstico e tratamento recentes e ainda estão se avaliando as melhores formas de intervenção. Aqui nos nossos estudos, eu vou focar primeiro nas dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita, que são as mais gritantes e as mais recorrentes na escola, porque quando a criança entra na escola e começa a ser alfabetizada, já se percebe que existe algum problema de aprendizado ali. Dificuldades com a linguagem, que aparece um pouco antes da idade escolar, mas que às vezes só vai ser diagnosticada e notada dentro da escola, são as dificuldades de comunicação. O que a psicologia fala sobre essas dificuldades de aprendizagem de uma forma geral, e aí nós vamos incluir as dificuldades comportamentais e sociais, porque é importante que a gente coloque ali tudo que esteja relacionado ao distúrbio. Um distúrbio ele não aparece sozinho. Como a gente vai ver logo mais na dislexia, ela vem acompanhada de problemas de autoestima, como eu disse, são diagnósticos e tratamentos recentes. Então, tem muitos adultos que foram diagnosticados com dislexia já na vida adulta e passaram por uma infância bem conturbada por conta desses problemas que eles tinham e que eram atribuídos a eles. Enfim, a gente vai dar um enfoque psicológico também, comportamental. Vamos falar bastante do TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que apesar de ser um transtorno, é colocado ali dentro dos distúrbios. Então, a gente vai ver que tem transtorno, tem distúrbio, eles andam de mãos dadas ali. E os transtornos neuropsicológicos e o que a neuropsicologia fala disso. Não serão tratados em capítulos separados e específicos. Esses enfoques, eles são dados dentro de cada capítulo de acordo com a necessidade. Tá? Então, se a gente fala de dislexia, por exemplo, a gente vai falar um pouco da neuropsicologia, que está enfocando bastante nesse estudo e tratamento da dislexia, e assim por diante. Tem um livro ótimo aí que eu trouxe como sugestão, que é do Lud Olivier. Eu acho que esse livro ele tem o máximo de detalhes possíveis sobre os distúrbios de aprendizagem e de comportamento, que, como eu disse, um caminha junto com o outro. E vocês veem aí pela capa que ele cita bastante, inclusive transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, fala de desortografia, fala de vários distúrbios comportamentais e neurológicos. E para quem gosta de bastante detalhamento, que gosta de saber as características específicas de cada distúrbio, como é classificado, esse livro é ótimo e é um livro de consulta para se levar para toda a vida para quem for trabalhar com distúrbios de aprendizagem. Então, além dos aspectos biológicos e neurológicos, nós vamos tratar também de questões relacionadas a habilidades sociais, emocionais, questões comportamentais, psicológicas, porque mesmo esses problemas não sendo encaixados na classificação dos distúrbios, eles acabam acompanhando a maioria dos distúrbios, principalmente quando não há uma intervenção correta, quando não há um diagnóstico correto, quando a criança tem problema para se adaptar à escola desde muito cedo, e aí acabam surgindo os transtornos de ansiedade que podem acompanhar o indivíduo por toda a vida,
a depressão infantil e juvenil, que está afetando muitas crianças e adolescentes e cada vez mais cedo, traumas emocionais e psicológicos. Existem muitos adultos que são traumatizados com a vida escolar e com o estudo por conta de a falta de um diagnóstico de dislexia ou descalculia, e por isso eles acabaram afetados. Problemas com habilidades sociais, de interação, de convivência e até comportamental mesmo, crianças que ficam antissociais porque se sentem rejeitadas pela escola, pelos grupos sociais. Então nós vamos ver isso no decorrer dos nossos estudos. Para encerrar essa aula, eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, né, aproveitando o espaço, porque interfere em ritmo de aprendizagem, interfere em desenvolvimento escolar, interfere na convivência com a família e com outros alunos. E se a criança ou adolescente já tem um distúrbio, a saúde mental, se não for bem cuidada, ela só vai piorar ou retardar o tratamento desse distúrbio. Então, é importante que a gente se informe também sobre a saúde mental de crianças e do adolescente, que são o público-alvo da escola. Tem uma matéria aí nesse link do Dr. Joseph Elman, que é um pediatra, e ele fala como cuidar da saúde mental das crianças, principalmente quando elas estão ali sob a responsabilidade dos pais, e a escola também pode seguir essas dicas. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem um livro com alguns autores que são pediatras também, Saúde Mental da Criança e do Adolescente. Como eu disse, a saúde mental dos jovens tem sido alvo de preocupação dos educadores. Nós temos muitos adolescentes entre 12 e 18 anos com depressão, com ansiedade, com alguns transtornos psíquicos, se sentem inadequados, se sentem tristes, e isso tem preocupado bastante. Quem for trabalhar com esse público precisa estar bem informado para saber como agir e como orientar. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.